Fala galera, muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre APIs, o que são, por que elas são importantes e como você pode fazer para integrá-las aos seus projetos, beleza? Primeiro, o que é uma API? API nada mais é do que Application Programming Interface. Uma API ela permite que diferentes aplicações se comuniquem entre si. Alguns exemplos do dia a dia que a gente pode ver interações de API. Sabe quando você entra naquele teu site favorito e aí você tem uma notícia do tempo? Aquilo ali está buscando uma API. Quando você tem um botão de compartilhar com o Facebook, com o Instagram, beleza? Com o Twitter, aquilo ali, você tem uma aplicação de uma API. Então, acho que isso aí tenha ficado bem claro para vocês o que é uma API. Aí você pode me perguntar, Bruno, beleza, mas por que essas APIs são muito importantes? Elas facilitam a integração entre diferentes aplicações. Permite um desenvolvimento modular e com elas você consegue adicionar aplicações sem ter que criar uma coisa do zero. Então elas facilitam muito a nossa vida. Mas bora lá, existem alguns tipos de API que eu tenho que falar para vocês. A primeira delas é a API RESTful. As API RESTful, elas são baseadas em HTTP e elas usam métodos como GET, POST, PUT e DELETE. Alguns exemplos de uma API RESTful que a gente pode ter seria o próprio serviços web como o Twitter e o Google Maps. O outro tipo de API é a API SOAP. A API SOAP é um protocolo baseado em XML e não é tão comum hoje em dia, né? Exemplos de quem utiliza muito isso ainda, algumas instituições financeiras ainda usam esse método de API. Existe mais alguma outra, Bruno? Existe o GraphQL. O GraphQL nada mais é do que uma alternativa mais moderna ao RESTful, permitindo mais flexibilidade nas consultas. Tá, mas como é que a gente faz para consumir alguns tipos de API? Bora lá para a teoria. Endpoints e métodos. Galera, endpoints é uma URL onde sua aplicação pode acessar recursos da API. Os métodos HTTP indicam uma ação a ser realizada. Você tem o GET, que é quando você busca dados, o POST, quando você envia dados, o PUT, quando você quer atualizar alguns dados, e o DELETE, quando você quer deletar esses dados. Existe um outro também que é através da autenticação. Algumas APIs elas exigem uma autenticação para você poder conseguir acessar os recursos dela. E os tipos de autenticação seria uma API Key ou um OAuth. Mas pode parecer complexo, mas fica tranquilo. Eu vou mostrar agora um exemplo prático para vocês de como a gente pode estar fazendo o consumo de uma API. Nesse exemplo, a gente vai pegar uma API de JSON Placeholder que fornece para a gente alguns dados fictício para a gente conseguir realizar esse exercício aqui, beleza? Então, segue comigo na tela. Galera, aqui eu já deixei para vocês, eu já tenho o HTML, beleza? E eu já tenho o meu estilo aqui. Fica tranquilo, eu vou deixar esses arquivos na descrição para você poder baixar depois, tá? E aí, o que nós vamos começar a fazer aqui vai ser só o nosso script para fazer com esse consumo de API, para vocês entenderem e verem na prática como a gente consome esses dados. No meu HTML, eu tenho aqui já o meu link, beleza? Já está o meu CSS linkado e eu já tenho aqui o meu script. O meu title eu coloquei consumindo API, que é o que vocês podem ver aqui em cima. E eu tenho uma div chamada users. Aqui já está o meu estilo, ok? Vamos começar a brincadeira. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar o meu document. Eu quero um evento. Que evento é esse, galera? É um DOM Content Load. O que ele vai fazer esse evento? Assim que meu HTML for finalizado, assim que a renderização do meu HTML acontecer, ele vai chamar o meu script, beleza? Então, independente do meu CSS, de qualquer coisa, a primeira coisa, carregou o HTML, já chama o script, beleza? Então, vai ser exatamente isso. Eu vou botar um add event listener e ele vai ser o DOM Content Loader. E aqui eu vou chamar uma função anônima, prontinho. E agora a gente vai dizer o seguinte, eu vou criar uma constante que vai ser users div. Esse meu user divs, galera, eu vou dizer o seguinte, eu quero que seja essa minha div aqui, de users, beleza? Então, para isso eu vou botar um document.carrySelector e como eu estou usando um ID, eu coloco tralhas, beleza? Se fosse uma class, eu usaria ponto. Mas como se trata de um ID, nós vamos colocar aqui tralhas. Legal! Aqui, galera, eu vou fazer um comentário e agora a gente vai começar. Vamos criar a função para buscar os dados dos usuários, beleza? E só para vocês entenderem, o que a gente vai fazer é através de um endpoint, beleza? Que vai usar uma URL
para buscar esses dados de uma API. Então, bora lá. Eu vou botar aqui uma função para buscar dados dos usuários. Vou usar o async e eu vou ter aqui uma function e vai ser fetch users. E eu vou ter, toda vez que a gente usar o async await, galera, a gente tem que usar uma tratativa, que seria o try catch. Já falei isso em vídeos anteriores, beleza? Se você ficou na dúvida, vou deixar o card aqui em cima, da onde a gente deu esses exemplos do async await usando o try catch, beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui o meu try e eu vou colocar const response, certo? E eu vou ter um await, ou seja, ele vai aguardar essa minha fetch, nessa minha requisição. Eu vou usar aqui, fetch user não, só fetch. E eu vou ter aqui a minha URL. E a minha URL, ela já está aqui. Você pode estar se perguntando, poxa Bruno, mas no meu não aparece isso aqui, quando você copiar esse link aqui, tá? Eu vou deixar o link, você também vai poder baixar ele vai estar na descrição. Quando você adicionar esse link dentro do seu navegador, eu vou copiar aqui, vou fechar e vou abrir uma outra aba aqui. Quando eu colocar ele der Enter, olha lá, ele já buscou esses recursos para mim dessa API. Eu vejo dessa forma, galera, porque eu tenho uma extensão, e essa extensão se chama JSON Viewer Pro. Então, se você não tem ela aí, galera, baixe essa extensão para o Chrome, que vai facilitar muito a sua vida para você conseguir ver os arquivos JSON dessa forma, beleza? Fica muito mais bonito e muito mais prático para você conseguir visualizar, tá? Mas, bora lá. Eu já usei isso aqui, eu vou copiar essa URL e vou colocar aqui, ó. Lembra que eu falei? É o meu endpoint. Ok. E agora eu vou ter o seguinte, meu const users. E vai ser um await. Eu vou puxar agora o meu response e vou transformar isso aqui em um JSON, ok? Eu vou transformar isso aqui em um JSON. Feito isso agora, a gente vai renderizar os dados dos usuários no DOM. Galera, eu vou pegar o seguinte, eu não tenho user ali e eu não transformei, não converti ele para JSON. Então, eu vou pegar esse users, ponto, e vou dar um for each para ele. E aqui dentro eu vou colocar user. E agora começa a brincadeira. Vamos lá, um const. Eu vou dizer o seguinte, eu quero um user div. Galera, esse user div é diferente da users div que nós criamos aqui em cima, beleza? Eu vou fazer uma interação, só que eu preciso criar uma nova div. Então eu vou botar aqui, ó, um document.createElement. E nesse createElement eu vou criar uma div. E essa div vai estar dentro dessa outra div users. E eu vou chamar agora meu user div e vou dar um inner HTML. Beleza. Agora eu vou criar dentro da minha div um H2, que vai ser o nome da pessoa, e vou colocar 2 parágrafos. E nesses 2 parágrafos eu vou ter um e-mail e a empresa que essa pessoa trabalha. Então, beleza. Já botei o meu inner, que foi a minha div, e dentro da minha div eu estou criando um novo HTML. Eu vou adicionar um H2. Então eu vou botar aqui o meu template string e vou colocar aqui o seguinte, H2, fechei, beleza. E aqui eu já vou chamar cifrão, beleza? E vou colocar aqui o seguinte, eu não estou fazendo uma interação através do for each, então eu vou usar user, ponto, quem eu quero chamar? Eu quero name. Então, o meu user, ele vai percorrer todo esse objeto aqui, beleza? Então, para isso, eu quero user, ponto, quem eu quero? Name. Então, eu vou botar aqui o meu name. E esse user, galera, é esse aqui, ó, que a gente está fazendo essa interação, beleza? Pronto, já peguei o name. Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu quero um parágrafo. Eu vou jogar aqui um P de parágrafo, certo? E agora a gente vai botar aqui e-mail, 2 pontos e espaço. Agora vamos lá novamente. Eu quero user.email. Olha o e-mail, ele não está aqui? Então vamos jogar aqui e-mail. Agora eu vou pegar mais um parágrafo. E nesse parágrafo, pessoal, eu vou botar empresa, 2 pontos, e vou botar a mesma coisa, cifrão. E vai ser user. Olha, empresa aqui é company, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, company. Legal. Aí você pode perguntar, Bruno, beleza, mas dentro de company tem um objeto. Sim, tem um objeto. E esse objeto, galera, ele tem aqui, ó, name, um catchphrase e BS.
eu quero o name. Então, depois de company, eu vou dar um ponto e vou adicionar aqui, ó, name. Aí sim, ele vai pegar o name que está dentro de company, ok? Feito isso, agora cabe a gente simplesmente adicionar. Então, eu vou simplesmente dizer o seguinte, o meu users, agora eu vou pegar o meu users aqui de cima, users div, ponto, um append child, e ele vai ter o meu user div. Então, o meu user div, ele vai ser um filho de users div, ou seja, ele vai estar dentro dessa div aqui, beleza? Tanto que ela tá vazia, e a gente vai adicionar isso dinamicamente através do JavaScript. Aí você pode perguntar, Bruno, mas não tá salvando, tá vermelho aqui. Sim, galera, porque a gente precisa colocar o cat. A gente tem que ter a nossa tratativa. Então eu coloco ali o meu cat erro, certo? E aqui dentro eu vou botar um console.log. Eu vou colocar aqui, vai ser erro ao buscar dados do usuário. E aqui eu vou mostrar qual o erro. Prontinho. Aí você pode perguntar, pronto, Bruno, já tá aqui, eu já consigo ver? Ainda não, porque eu preciso chamar essa função. Então, eu vou chamar essa função fetchUsers. Como é que eu faço isso? Basta eu chamar ela aqui e pronto. Quando eu salvar, eu vou ver todos os dados que eu solicitei aqui no meu navegador. Então, salvei. Users, deixa eu ver o que houve aqui. A galera, aqui é console.error. Galera, aqui, ó, achei um erro, olha só. Eu coloquei DOM Content Loader. Não é DOM Content Loaded. Galera, então vamos ficar atento que às vezes esse erro realmente acontece, tá? Quando a gente está digitando código ali, a gente acaba fazendo rápido. Mas a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes esses erros realmente eles acontecem com a gente no dia a dia. Agora eu vou salvar e os dados vão aparecer aqui para mim, beleza? Então, ó, tá vendo como é que uma letra fez uma diferença no código, né? É bom quando a gente está fazendo, que às vezes a gente se depara com esses erros, e eu nem quis cortar isso para vocês verem que realmente acontece, né? E aonde foi que errou, porque ele não exibiu esses dados aqui, tá? Então, eu já tenho todas essas informações, olha lá, eu já tenho o nome, eu tenho aqui o e-mail que nós separamos, certo? E a empresa. Então, eu não tenho esses dados. Se você for ver no meu HTML, eu não tenho isso aqui. Mas eu puxei via JavaScript através de uma API essas informações que estão aqui. É basicamente isso. Então, galera, eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês a entenderem como utilizar APIs, a importância que uma API tem em uma aplicação e como você pode estar utilizando elas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal caso você ainda não está inscrito e ativa o sininho para toda vez que a gente publicar alguma novidade aqui, você possa ser notificado. Caso você tenha alguma dúvida sobre alguma coisa que você não tenha entendido, galera, não tenha medo de perguntar. Programação é isso, é a gente sempre buscar informações. Então, pode deixar seu comentário aqui que eu vou ter um imenso prazer de estar respondendo vocês, beleza? Tamo junto e até o nosso próximo vídeo.